desejar um bom semestre para vocês, né? O 2024.2, ele tá caminhando para finalizar, mas o 2024.3 já começou, então eu desejo um ótimo semestre. Saibam que os polos da Estácio, eles estão aí à disposição de vocês. Caso alguns atendimentos demorem para acontecer, eu peço que vocês compareçam no polo presencialmente, tá bom? É muito importante que isso aconteça. Mesmo que seja uma graduação EAD, o aluno ele tem que estar presente no polo, tá bom? Para que ele tenha uma graduação aí de excelência. A respeito do trabalho de extensão, o trabalho de extensão não é algo rápido, tá bom? O trabalho de extensão, ele exige um comprometimento do aluno, justamente porque o aluno precisa desenvolver questões textuais de parágrafo, de resenhas, de resumos, de situações que vai acontecer ali no trabalho de extensão. Então, é importante que o nosso aluno ele tenha aí uma responsabilidade maior com a extensão, porque a extensão vale 6 pontos, né? Então, mais da metade da nota vale para a extensão. Isso não quer dizer que é um trabalho difícil, mas é um trabalho que requer dedicação, justamente por conta da escrita que a gente tem que desenvolver e com o trabalho secundário, que é buscar o local para desenvolver ali aquele trabalho, tá bom? Como eu havia falado no início da nossa aula, a extensão... Ana, só um minutinho. O meu trabalho de extensão ele foi liberado na disciplina de conteúdos e metodologias da educação infantil. Nesse caso, eu teria que escolher uma das temáticas, um dos 6 temas que é disponível para a elaboração do trabalho de extensão, ou ele é aberto para que eu possa escolher, para que eu possa desenvolver o tema? Não, o trabalho de extensão, ele não tem temática aberta, tá bom? Eu vou já mostrar aqui a questão dos temas, tá bom? O aluno, ele não vai abrir muito, porque existem outros tipos de atividades que a gente pode abrir mais para que o aluno ele faça da maneira que ele quer. Um exemplo disso é o TCC. O TCC é um momento que a gente pode trabalhar temas que a gente quer. A respeito da extensão, ainda não, porque a gente tem as temáticas que a gente pode trabalhar e o aluno pode escolher. Vou iniciar agora aqui um exemplo disso. Pronto, acabei de entrar no CIA aqui. Esse é um exemplo de um aluno que estuda história. É por isso que eu estava explicando no início da nossa aula e no decorrer que o trabalho de extensão ele não é uma atividade rápida, porque a gente precisa sentar um pouco mais, ver alguns detalhes da sua disciplina, principalmente quando se trata do plano de aprendizagem. Aqui na disciplina de história, no curso de história, a gente tem a história da África, que é uma disciplina de extensão. Quando a gente vai abrir, o que é comum para todas as áreas, para todos os cursos, é o laboratório de extensão. A gente tem a nossa disciplina, a gente vai clicar, eu estou dando caminho aqui para que o aluno consiga entrar no laboratório dele e verificar o que é necessário que seja feito, tá bom? A gente tem um laboratório e o laboratório de extensão. Essa é a segunda etapa. A primeira etapa, primordial para tudo, é o nosso plano de ensino, que a gente vai baixar agora e vai verificar o que está sendo pedido, né? Pronto. Aqui nos temas de aprendizagem, a gente tem os temas muito bem detalhados, tá bom? Então, não é preciso se preocupar ainda com relação aos temas, porque a gente já tem esses temas muito bem detalhados, muito bem pontuados, por meio de subtítulos. Por exemplo, se o meu aluno de história for trabalhar com geografia africana, ele já tem um subtítulo muito interessante que ele pode desenvolver, que é a geografia africana dos povos originários, que entra aí os indígenas, que é um tema grande, mas que a gente pode desmistificar ainda mais. Quais são os povos originários dentro dos povos indígenas? Tem os ticunas, tem os tucanos e assim por diante. Se a gente for dividir, tem o tronco tupinambá, tem vários, né, que a gente pode desenvolver aí. Migrações. Olha outro subtema que a gente tem. Historiografia sobre o continente africano e ensino da história da África no Brasil. Só aceitar um aluno aqui. Pronto. Então, aqui no nosso tema de aprendizagem, a gente já tem essas temáticas que a gente pode desenvolver. Mais de uma, por sinal, são 4. E aí o aluno ele já pode aí conseguir desenvolver. Alana, mas eu não entendo nada sobre essas temáticas. Não tem problema.
Você vai pegar uma bibliografia básica dessa e você vai ler. Como é que eu encontro, Alana, esse livro, esse artigo? É só você copiar e jogar no Google. Você copia a biografia inteira e você já consegue achar o livro. Às vezes o livro você pode comprar, às vezes o livro ele pode estar em PDF, né? Olha só o livro aqui. A gente já tem o valor. É muito melhor se a gente consegue em PDF, né? Muito melhor. Quando está com essa parte disponível, a gente pode colocar assim, que talvez a gente encontre. Tá bom? Isso tudo eu vou estar trabalhando com os meus alunos. De que forma a gente pode encontrar os referenciais, as bibliografias? Porque pela bibliografia a gente vai se inteirando melhor do que é aquelas temáticas da extensão, tá bom? Ó, aqui tem a básica e aqui tem a complementar. Bastante acervo, bastante material para a gente se organizar de acordo com os temas de aprendizagem, tá bom? Então, caso o aluno tenha aí alguma dificuldade de entender algumas temáticas, o aluno pode ir em busca de livros, referências, que o próprio plano de aprendizagem ele apresenta para a gente, tá bom? Então, não precisa se preocupar. Avaliação, o procedimento de avaliação, como eu já havia mencionado, são 6 pontos. Bom, isso aqui a gente vai conseguir trabalhar melhor na nossa orientação individual, tá bom? Acredito que esse não é o momento da gente entrar muito a fundo nos planos de aprendizagem, porque cada aluno tem um plano diferente numa área diferente. Então, eu não vou ficar entrando muito em detalhes no plano de aprendizagem, porque todo mundo tem um plano diferente. Então, só para mostrar para vocês esse primeiro pontapé. Primeiro pontapé é definir a minha temática. Definir a minha temática, será que eu tenho domínio da minha temática? Como é que eu posso ter domínio sobre ela? Por meio das leituras, tá bom? Primeira coisa, definir temática. Segunda coisa, verificar se você tem um domínio a respeito sobre ela, tá bom? Aí a gente vai partir para o laboratório de extensão, que é a segunda fase que a gente tem, tá? Você clica no laboratório, laboratório virtual e laboratório de extensão. Vai direcionar o aluno para uma nova página. E é aqui que começa a nossa brincadeira mais séria, porque é onde a gente vai colocar todos os procedimentos, tudo aquilo que a gente quer. Para quem é da área da educação, assim como eu, sabe que quando a gente está fazendo plano de aula, a gente coloca tudo aquilo que a gente quer fazer, mas não necessariamente que a gente vai conseguir fazer, porque existem adversidades. Então, o trabalho de extensão é aquilo que a gente quer fazer, né? O início é o que a gente quer fazer, mas depois com as evidências a gente vai ter que colocar o que a gente conseguiu fazer. Bom, esse prazo aqui também ele tem que estar bem acertado, porque todos os cursos possuem esse prazo. Dia 24/9/2024, às 23h59. Lembrando que é sempre bom você mandar 2 horas antes, porque normalmente, como a nossa instituição ela é nacional, possivelmente esse horário ele é no horário de Brasília. Então, como a gente está aqui em Manaus, é um horário a menos. Então, vamos ter um pouco de cuidado com o horário, né? Não deixar nada para cima da hora. Isso serve para todas as disciplinas, seja para a disciplina eletiva, seja para as avaliações no polo que a gente faz, seja para o nosso TCC, para tudo na nossa vida, é importante que a gente não deixe para cima da hora, tá bom? É importante que a gente tenha um cronograma muito bem fechado para que nada fique para cima da hora. No ensino EAD, é importante que a gente tenha um comprometimento com o nosso horário, com o nosso tempo, tá bom? Porque caso haja alguma reprovação, que é o que a gente não quer, é por isso que a gente está muito alinhado, a gente tem o nosso grupo, nós temos aqui a orientação, o aluno pode vir no polo, então está muito bem alinhado para que não haja reprovações. Mas se houver reprovações, o aluno vai precisar esperar o acerto da coordenação geral, e isso leva um certo tempo, tá bom? Então é importante que todos vocês se organizem um pouco antes, para que a gente consiga fazer um trabalho de extensão sensacional, que eu sei que vai vir muito trabalho interessante por aí pela frente, e eu estou ansiosíssima já para começar a fazer as correções dos projetos de vocês. Vamos lá. Toda essa parte aqui do trabalho de extensão, que é diagnóstico, ó, todos eles vêm assim, ó. Vou resumir aqui. A gente tem 3 pontos para elaborar o nosso trabalho de extensão, tá bom? Primeira coisa, diagnóstico e teorização. Essa parte da teorização, a gente já dá um link lá com as nossas referências, tá bom? Aquelas referências que a gente acabou de verificar no plano de aprendizagem. Então, veja que tudo está interligado, nada está solto, tudo está bem amarrado para que o aluno ele consiga fazer da melhor maneira possível. Pronto. Identificação das partes envolvidas. Aqui é onde a gente vai conseguir juntar a comunidade e o nosso público, tá bom? A gente precisa fazer esse checklist de quem é esse público. Então, quando a gente for inserir o texto, a gente vai inserir aqui nesse campo, tá?
Temos exemplos também, né, onde o aluno ele pode encontrar essas pessoas, esse público, para que seja possível trabalhar, né, de acordo com o curso do aluno. Então, é por isso que eu não vou entrar muito em detalhes, porque aqui é específico para o curso de História. Levaria muito tempo para a gente trabalhar especificamente cada curso, então é por isso que eu me coloco à disposição de tirar 1 hora, né, para orientar os meus alunos. Quem sabe aí no decorrer do tempo, até no mês 9, a gente consiga fazer outros tipos de encontro, tá bom? Mas aqui, especificamente para a história, a gente pode fazer o quê? Entrar em contato com as lideranças indígenas. Olha, nenhum local é obrigado a receber o aluno. A gente entende que é falta de respeito não receber o aluno, mas assim, ninguém é obrigado a receber o aluno. Caso vocês precisem de um ofício para ir a algum local, a gente disponibiliza, tá bom? Por exemplo, associação de moradores, se o aluno não tiver muita a proximidade com esses locais, a gente formaliza um ofício para que o aluno vá. Mas nenhum local é obrigado a receber nosso aluno. Então, se você receber um não de primeira, não fique desmotivado. Você vai em busca de outros locais. Acredito que o mais importante que a gente tem que ter em mente na nossa graduação é que os desafios existem e é esses desafios que vão nos tornar ainda maiores, ainda mais focados naquilo que a gente quer, tá bom? Então, não vou entrar muito em detalhes, mas nesse primeiro momento é onde a gente organiza quem são essas pessoas. Situação, problema identificada. Insere o texto e você exibe mais aqui. Então, nessa parte de exibir mais, a gente consegue verificar os exemplos que o próprio laboratório já coloca aqui para a gente. Aqui você vai colocar o problema, né, que você identificou ali naquele local, que demanda aí a elaboração do seu trabalho. Então, situação problema, a gente tem todos os trabalhos de ordem científica, né? Tanto o TCC quanto o artigo, sempre vai ter uma situação problema que a gente quer trabalhar, tá bom? Então, trabalhar mais a diversidade, trabalhar mais a cultura, como é que a gente pode apresentar a cultura africana para o mundo, né? Então, dependendo aí do curso que você tá, a gente pode fazer videoconferências, a gente pode fazer rodas de conversa. Nós temos muitos alunos de outros cursos que podem estar presentes nessas rodas de conversa, né? A gente tem polos que podem receber esses trabalhos de cada um de vocês. Então, dependendo aí do que vai ser tratado, do que você tem em mente, a gente vai conversar melhor sobre isso. Para facilitar, um macete que eu utilizo aqui, que eu já utilizei com alguns alunos que eu estou utilizando, mas para quem está aqui nessa primeira live, que ainda não abriu o laboratório de extensão, tá bom? É você pegar todas essas partes aqui, copiar e colocar no Word, tá bom? Tudo isso que está sendo pedido, cria um Word, porque facilita, tá bom? Não espere você ter que abrir o laboratório de extensão para poder fazer o seu trabalho. Não tem essa necessidade de você precisar abrir o laboratório para fazer o seu trabalho. Copia tudo que está lá sendo pedido e você coloca no Word, tá bom? É muito melhor você fazer dessa forma. Demanda sociocomunitária e motivação acadêmica. Por que você quer trabalhar com essa temática, né? Voltando aqui, né? Então, veja, tudo está interligado, tudo tem um fundamento, nada está solto, tá bom? Por que você decidiu trabalhar com essa primeira temática? Ou com alguma dessas temáticas? Né? Isso vai ser pedido no trabalho de extensão. Qual é a sua motivação acadêmica de trabalhar dentro desse trabalho? Né? É para fomentar mais a cultura? Como que você quer trabalhar isso? Né? São perguntas que o aluno ele vai precisar se fazer, tá bom? Mas é importante tirar um tempo. É por isso que o trabalho de extensão ele tem um tempo grande para que o aluno tenha esse momento de leitura do seu plano de aprendizagem, das perguntas que está sendo pedida no trabalho de extensão, que facilita demais, né? Então, você vai conseguir fazer isso e, de acordo com isso, você vem para o terceiro momento, que é o momento da reflexão do porquê que você tem essa motivação de trabalhar dentro dessa temática, já que são mais de uma, né? Então, o que essa comunidade precisa naquele momento? Né? Você identifica um problema e você quer contribuir para que essa comunidade, esse grupo, fomente mais ideias, tá bom? Vamos seguindo aqui. Objetivos a serem alcançados em relação à situação problema. Alguns segundos atrás eu estava falando sobre reflexão.
E na vida do acadêmico, a reflexão ela tem que existir. Em todos os momentos, em todos os trabalhos. Dentro da educação, a reflexão ela é primordial. Então, aqui, os seus objetivos a serem alcançados em relação à situação problema tem que estar de acordo com o plano também. Olha que coisa boa. A gente tem aqui objetivos no nosso plano. Olha só, coisa linda. Debater contextos históricos, analisar fontes primárias, sempre no verbo, né? Debater, analisar, avaliar, investigar, examinar. Veja, tem muitos verbos que a gente pode utilizar dentro do nosso trabalho. Então, o plano de aprendizagem, ele tem que estar impresso. Ele tem que estar impresso, ele tem que estar marcado com o nosso marcador, ele tem que estar tudo aquilo que eu não entendi do meu plano, eu tenho que anotar e trazer no dia da orientação para que a gente consiga debater ali como que vai ser desenvolvido esse nosso trabalho depois, tá bom? Mas você pode pegar muitos desses objetivos que já estão aqui no nosso plano para ser utilizado no nosso trabalho. Ah, Alana, é plágio eu fazer Ctrl+C, Ctrl+V? É plágio você fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Porque você precisa refletir, você precisa ler, você precisa pesquisar e ter o seu próprio senso crítico para colocar no seu trabalho. Desde que você esteja seguindo o plano de aprendizagem. Porque é o nosso manual, é o nosso material pedagógico, tá bom? Passado aqui. Vem para a melhor parte, né? Que é quando a gente vai aplicar verdadeiramente as nossas ações. Então, veja, o nosso trabalho de extensão, ele não é 100% a ação. Ele tem uma escrita, ele precisa ter um pré-projeto, ele precisa ter um plano, né? Então, primeiramente, você precisa se planejar. Você não vai para a guerra sem a munição. Você não vai para a sala de aula, você não vai estudar sem o seu caderno, sem sua caneta. Então, o trabalho de extensão não é complexo, mas ele requer responsabilidade. Responsabilidade com os seus materiais. Você precisa ler, você precisa desenvolver, você precisa refletir para que o seu trabalho seja fundamental para a sociedade. Porque o trabalho de extensão é isso, é a academia indo para a sociedade, levando o conhecimento que você está adquirindo dentro da academia para a sociedade. Então, é muito importante que você faça isso pensando na mudança que você vai fazer na sociedade de fato, tá bom? Não só pensando ali em receber a sua nota, mas com aquele sentimento de que o seu trabalho ele pode sim fazer uma mudança real na sociedade, assim como qualquer outro trabalho de extensão de qualquer curso ou de qualquer área. Plano de trabalho com cronograma das atividades. Lembra que eu falei que você tem que ter muita organização de data, principalmente porque a gente tem uma data para entregar, mas você também tem que desenvolver essas atividades. Então, muitos alunos, eles já precisam aí estar se organizando, né? Porque a gente tem pouco mais de 2 meses, mas 2 meses passa rápido, então é importante aí separar pelo menos um mês para se organizar dentro desse plano que você vai escrever e depois mais um mês ali para aplicar realmente esse trabalho, tá? Descrever o plano de trabalho. Olha só, gente, essa parte aqui é fundamental, essa parte entre parênteses. Por quê? Porque tem as perguntas fundamentais para a gente utilizar. O que você vai fazer? O que você vai fazer, você tem que definir lá no plano de aprendizagem. O que você vai fazer? Tem 4 temáticas, você vai escolher uma. O que você vai fazer é uma temática daquela, você já tem isso, você precisa ter isso já definido. Quando fazer, né? Esse quando fazer, ele é fundamental baseado na data de entrega. Então, como a gente está no mês 7, você tem aí pouco mais de um mês e meio, quase 2 meses ali para você fazer. Então, faz o cronograma certinho, pensando na data de entrega e pensando no tempo que você tem agora, no presente. Como fazer? Como que você vai fazer? Né? Aí, como você vai realizar essa ação, incluindo os recursos. O que significa esses recursos? Você vai utilizar quais metodologias? Vai ser uma entrevista? Vai ser formulário? A gente sabe que a gente tem muitos grupos dentro da nossa comunidade, então formulário é uma boa ideia. Vai ser videoconferência, vai ser uma oficina, vai ser diversas outras atividades que podem ser feitas. Roda de conversa é uma das minhas metodologias mais marcantes, porque a roda de conversa ela tem um poder muito grande dentro dessa metodologia. Para quem fazer? Né? A gente já definiu lá no início. Então, veja que esse plano de trabalho, ele só é feito secundário, tá bom? Primeiro eu faço meu plano, depois eu defino as minhas ações. Pense primeiro em como você vai fazer para depois você fazer.
tá bom? Para quem conhece o Platão, tem aquela teoria que ele fala do mundo das ideias. Tudo começa nas ideias. Depois que a gente consegue concretizar nossas ideias. Tudo começa no como, no porquê, no quando, no onde, tá bom? Para a gente conseguir fazer realmente essas ações, tá bom? Aí a gente já vai chegando para a próxima parte. Tá. Como eu havia falado, né? A parte da metodológica mesmo, né? De como que pode ser feita, né? Como que dá para ser feito. Se caso você for utilizar uma metodologia da roda de conversa, que já é um exemplo que é pertinente para todos os cursos, porque pelo que eu percebi, esse método ele vai para todos os cursos, você pode pensar em produzir um slide, né? Coloca o slide e depois já põe aqui nas evidências, tá bom? As fotos você pode utilizar, tá bom? Material, você pode usar cartolina, você pode usar panfleto, você pode usar checklists, né? Existem vários tipos de metodologias que a gente pode usar e sempre registrando, tá bom? Registre, sempre, se você puder ir com outro colega que esteja fazendo o mesmo curso que você, né? Uma pergunta que sempre surge, posso fazer em grupo? Pode fazer em grupo, desde que o seu trabalho seja diferente do seu colega, né? Se você quiser ir para o local, junto com outro colega, você pode, desde que o seu trabalho seja diferente do seu colega, porque o trabalho final, ele é individual, mas você pode sim ir nos locais, ou então se juntar com outros colegas para fazer esse trabalho, que também é muito legal. Avaliação dos resultados encontrados. Vamos ver aqui. Bom, aqui você vai identificar, né? Se a sua atuação, se o seu trabalho de extensão, ele foi pertinente, se as pessoas que se envolveram, o grupo, o público que se envolveu, já conhecia esses assuntos que você está trazendo, tá bom? E isso tem que ser registrado. Como que eu posso registrar isso, Alana? Você pode fazer um checklist, você pode fazer formulários, você pode fazer entrevistas, né? São recursos que a gente utiliza dentro dessa avaliação dos resultados, tá bom? Então, gente, é só isso. É só isso que a gente tem para fazer. Encerramento. Alana, Oi. aquele formulário que eu conversei contigo no WhatsApp, ele é válido ser anexado no trabalho de extensão? Você pode utilizar ele como recurso, mas quando for para colocar no laboratório, você tem que colocar como foto, tá bom? Como print, principalmente como print ou então como PDF, tá bom? Todos os recursos que o aluno vai usar, ele pode usar todos os recursos. Entretanto, o laboratório, ele não tem abertura para receber alguns formatos de arquivo, tá bom? Tá certo, obrigada. Deixa eu voltar aqui. Ó, deixa eu ver se meu áudio está aberto. Aqui a gente já vai chegando para o relato da experiência individual, né, que é a contextualização, a metodologia que você utilizou, lembrando que essa metodologia ela está lá nas referências, tá bem importante que o aluno ele leia aquelas referências. Eu sei que a leitura ela é um momento que nos impacta, né, faz aí um impacto na nossa vida, mas é importante que o nosso aluno ele faça essas leituras, ou então procure alguns recursos, né, mais acessíveis, que é o Bird lá do Google, ou então o ChatGPT, que faz ali alguns resumos do que a gente precisa ler, tá bom? Tem os resultados e as discussões, então você vai incluir aqui, né, de acordo com o que você conseguiu observar no decorrer do seu trabalho, tá bom? Veja, nesse campo aqui da resposta, você pode adicionar uma tabela, tá bom? Entretanto, não é possível enviar certos formatos de arquivos, como um slide, não dá para criar. Você vai relatar aqui dentro desse espaço com os recursos que tem. Se não der para colocar o slide, que é o caso, que não dá para colocar esse tipo de arquivo, você coloca um link, tá bom? A gente cria um link ali pro Drive, né? A gente cria uma nuvem, tá bom? Acredito que a gente tem que utilizar os recursos que a gente tem, tá bom? Colocar fotos aqui, faz um copia e cola nas fotos e vai utilizando os recursos que o laboratório ele está nos apresentando, tá bom? Deixa eu só apagar isso aqui. Pronto. Então, esse aqui é o nosso laboratório de extensão. Ainda tem mais as evidências, né? As evidências do processo, que são a parte das fotos, dos vídeos. Ó,
Aqui ele pede, né, para colocar as evidências, mas a plataforma não aceita esses formatos. Então, o ideal é a gente colocar alguns prints, tá bom? Carta de autorização, caso haja, né, uma carta de apresentação. Caso o local seja um local que você não tenha muita acessibilidade, é só entrar em contato comigo que a gente formaliza essas documentações, tá bom? Olha só aqui, nessa parte tem onde carregar, tá? Aí você carrega aqui os formatos que houver disponível, tá bom? Então, já finaliza. Na medida que você for desenvolvendo a sua escrita, tem a parte do download do trabalho, ó, que vai aparecer no formato em PDF, tá bom? Ó, tá tudo aqui. Só não tá com os exemplos que a gente acabou de ver, né? Mas tem um ótimo pontapé. Temos dúvidas até aqui? Temos algo que faltou eu explanar mais? Tem algo que a gente possa estar trabalhando nos próximos dias, nos próximos encontros? Eu tenho uma dúvida. Eu gostaria de saber se o trabalho de extensão é obrigatório para todo o semestre. Oi, Francineia, tá conseguindo me ouvir? Agora sim, mas travou. Bota para carregar, por favor. Posso falar? Agora. Francineia? Oi? Pode falar agora. O computador que eu tava ele descarregou, mas pode falar. Eu queria saber se o trabalho de extensão ele é obrigatório para todos os semestres, ou só em alguns, porque o meu aqui, eu estou no primeiro período, aí na matéria contabilidade geral, está aparecendo um laboratório, mas não está escrito laboratório de extensão, só está laboratório e alguns lançamentos. Nesse caso, eu preciso conferir no meu sistema, tá bom? Porque o que aconteceu logo quando iniciou, né, os trabalhos de extensões na grade, como eu falei para vocês, isso foi uma iniciativa do MEC, justamente para regulamentar essa parte da presença dos alunos aí dentro do seu curso. Então, assim, muitos cursos ainda têm essa obrigatoriedade e outros não, tá bom? Mas eu continuo ainda levantando aí essa questão de que o aluno ele precisa fazer, mesmo que não seja obrigatório. Por quê? Porque muitos cursos ainda têm projeto, ainda tem TCC, ainda tem algumas disciplinas que vai ser necessário com que o aluno ele trabalhe algum tipo de projeto. Então, quando a gente tem um trabalho de extensão, a gente pode reaproveitar para ampliar ele num possível TCC, tá bom? Então, se o aluno ele pensa em fazer uma especialização, se o aluno pensa em fazer uma segunda graduação, ou algum processo acadêmico, é importante que ele faça um trabalho de extensão, é importante que ele tenha um projeto ali para ele desenvolver. Não somente na área da carreira acadêmica, mas também pensando no trabalho, né? Porque dentro dos trabalhos que a gente possui, a gente também precisa ali ter algumas iniciativas para desenvolver dentro dos nossos setores, né? Então, acho muito importante a gente pensar nesses projetos de extensão como projetos que podem ajudar a sociedade, a nossa família, a nossa comunidade, onde a gente mora. Então, é importante que a gente faça, tá bom? Mas eu peço que você entre em contato comigo na segunda-feira para eu verificar a sua situação mais detalhadamente. Tá bom, Francineia? Ok, obrigada. Por nada. Temos mais dúvidas? Olha, só recapitulando o que foi dito. Como não tem mais dúvidas, tem mais dúvidas, pessoal? Não, pelo menos da minha parte não. Eu consegui compreender bem e como fiz a prática no período anterior, eu já tenho mais ou menos esse conhecimento de como desenvolver, né? Só ainda não tinha pegado essa parte do plano de aprendizagem, mas agora acho que já deu uma clareada já. Obrigada. Não por nada. Então, gente, a gente vai finalizando por aqui, mas recapitulando. Faça a leitura do seu plano de aprendizagem, que é fundamental. Olhe os exemplos que tem lá no nosso laboratório de extensão e marca um horário comigo para a gente sentar melhor e definir o seu projeto, tá bom? Obrigada por hoje. Essa gravação vai ficar disponível lá no nosso grupo, tá bom? Então, ótimo final de semana para todos, para todas. Fiquem com Deus. Alana, antes de você terminar, se você puder dar uma olhadinha no meu trabalho anterior, eu te mandei lá pelo WhatsApp. Aí, se puder me dar um feedback, já que eu não tive acesso ao professor, né? Eu ia te agradecer. Pelo menos assim já é um caminho, né? Pelo que eu tenho que fazer. Com certeza.
Tá bom. Eu vou ficar de olhar o seu trabalho na segunda-feira, tá bom? E eu ainda quero abrir um requerimento sobre aquele tutor. Eu sei que a gente falou, né, que não ia abrir, mas, se possível, eu queria fechar com você as evidências para a gente abrir um requerimento, tá bom? Ah, então tá. Pode ser sim. Tá certo, então. Então, Obrigada. tchau. Tchau. Tchau.